Eu tinha 8 anos de idade quando aconteceu isso que eu vou contar para vocês aqui hoje no canal Contos do Além. Teve um dia que eu fiquei com vontade de dormir na casa dos meus avós. A casa deles não ficava muito longe de onde eu morava. A mais ou menos 1,5 km de distância. Naquele dia eu fui bem cedo na casa da minha avó, conversei com ela. Antes eu avisei a minha mãe deu autorização e ela me orientou a pedir para minha avó se eu poderia ficar lá com eles. E eu fiz isso, eu conversei com a minha avó e ela disse que eu podia ficar lá com eles sim. À tardezinha, o meu avô chegou do trabalho e ele tinha o costume de sentar lá fora na área e ficar olhando o pôr do sol. Naquela tarde ele me chamou até perto dele e falou: vem aqui, venha ver uma coisa. Eu me aproximei de onde ele estava sentado, naquela cadeira de balanço. Ele apontou para o horizonte e disse para mim: veja aquilo. Eu olhei e o sol havia acabado de se pôr. E o céu estava com uma cor alaranjada. Era até bonito de ver. O meu avô ficou com um olhar assim, preocupado. Eu perguntei para ele: aconteceu alguma coisa, avô? O senhor está triste? Quer tomar um remédio? Está passando mal? Ele disse: não, eu estou bem. É que toda vez que o céu fica dessa cor, essa cor de laranja, bem forte, as pessoas mais antigas diziam que alguma coisa vai acontecer durante a noite. E eu perguntei para ele: mas vai acontecer o quê, vô? Ele disse: eu não sei também. Na verdade, isso era um costume das pessoas mais antigas. Os meus pais falavam isso, os meus avós também diziam. E hoje eu estou olhando ali para o céu, estou vendo essa cor laranja no pôr do sol e eu acabei me lembrando das histórias que eles contavam quando eu era criança. Mas ele olhou para mim e disse: mas deixa para lá. Vamos entrar, que a sua avó já preparou o jantar. Depois a gente vai conversar até dar sono. E amanhã vai ser outro dia. Nós entramos, normalmente. Meu avô foi ao banheiro, tomou banho. Eu já tinha tomado meu banho. E nós esperamos o meu avô voltar. Nesse momento, o meu tio chegou do trabalho também. E já estava pronto para a gente poder sentar-se à mesa e jantarmos. Enquanto a gente jantava, o meu avô falou para minha avó. Ele disse para ela: eu vi o céu alaranjado hoje. E ela olhava sério para o meu avô, não falou nenhuma palavra. Mas eu percebi que tanto ela quanto o meu avô ficaram preocupados com aquela conversa. Eles falavam algumas coisas e outras baixinho, talvez para eu não assustar, para não ficar com medo de alguma coisa. Depois a minha avó falou: está bem, vamos jantar. Depois a gente conversa sobre este assunto. Agora não é o momento. Nós jantamos. Depois fomos lá para a sala de estar. Ficamos contando algumas histórias. Meu tio falava de histórias de pescadores. E meu avô falava que ele era mentiroso. Como sempre, a história de pescador, todos duvidam do que eles contam. O meu avô contava também da época que ele gostava de sair pelo meio do mato para fazer caça. E assim o tempo foi passando e o sono foi chegando. Logo eu fui para o quarto, deitei e acabei dormindo rápido aquela noite. Durante a madrugada, eu ouvi barulho de passos perto da porta do quarto onde eu estava. Eu pensei que estava vindo alguém ali no quarto, achei que fosse a minha avó. Eu abri os olhos, mesmo no escuro, fiquei olhando na direção da porta para ver se alguém entrava. Mas não entrou ninguém. Então eu me levantei bem devagar, fui até a porta, abri e olhei para o corredor. E eu vi que era o meu avô que estava indo na direção da sala. Mas o que ele estaria indo fazer lá? Eu então fui caminhando atrás dele. Mas eu parei de caminhar quando eu vi que ele também parou perto da porta da sala. E de repente comecei a ouvir o barulho de um vento. Um vento forte.
e parecia que estava ventando só daquele lado da casa. Era muito estranho, não conseguia entender. Eu encostei na parede e fiquei olhando para o meu avô. Naquele momento eu já comecei a ficar assustado. E o meu avô parece que percebeu alguma coisa na frente da porta, pelo lado de fora. E ele começou a gritar, perguntando quem estava lá. Quem tá aí? Quem tá aí? Vai embora, vai embora! Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E o meu avô continuava insistindo para a pessoa sair dali. Uma pessoa ou algum ser, não sei quem estava lá. Logo a porta começou a vibrar. Eu ouvi barulho daquela porta de madeira. E de repente a porta se abriu. O meu avô gritou: ai! E aquele vento passou por mim, pelo corredor, e foi lá para o fundo da casa. Nesse momento, meu tio, que acordou, também veio correndo. Foi até perto do meu avô e perguntou para ele: pai, o que está acontecendo, pai? O que foi, pai? O que aconteceu? Por que o senhor abriu a porta? O meu avô parecia uma estátua parado diante daquela porta, olhando lá para fora. Somente depois de alguns minutos, o meu avô olhou para o meu tio e disse: você não viu? Você não viu? E meu tio perguntou para ele: viu o quê, pai? Viu o quê? Passou um negócio aqui. Era um espírito maligno. Essa porta estava trancada, ela abriu sozinha. E o espírito entrou aqui em casa. Quando o meu avô acabou de falar que o espírito havia entrado na casa, a minha avó gritou lá no quarto: ah! Os dois saíram correndo, passaram por mim, nem me viram que eu estava ali parado, encostado na parede daquele corredor. Foram até o quarto da minha avó. Ao entrarem lá, eu também depois corri atrás deles. Eu não ia ficar sozinho naquela sala de jeito nenhum. Quando nós entramos no quarto da minha avó, ela contou que entrou uma sombra ali. E aquela sombra trouxe um mau cheiro junto com ela. A minha avó disse que aquele cheiro ruim parecia enxofre, parecia cheiro de lixo, alguma coisa estragada. E ficou parado perto da cama olhando para ela. Foi no momento que a minha avó gritou. Nesse momento, o meu tio já havia acendido a luz lá do quarto da minha avó. O meu avô correu até o guarda-roupa, abriu para ver se havia alguma coisa lá dentro. Talvez alguém tivesse entrado ali e se escondeu dentro do guarda-roupa. O meu tio também olhou embaixo da cama e não havia nada. Não encontraram nada ali no quarto. O meu avô foi até a janela e viu que a janela estava trancada. Então, se entrou alguém ali ou alguma coisa, não saiu pela janela. Eles voltaram, foram pelo corredor, foram até a cozinha, acenderam todas as luzes da casa e não encontraram ninguém. Logo depois, nós ouvimos o galo lá do vizinho cantando. Tinha um vizinho que gostava de criar galinhas e o galo cantou algumas vezes. Então o meu avô olhou para minha avó e a minha avó disse: eu fiquei arrepiada agora. E o meu avô falou para ela: calma, calma. Era algum espírito perdido, algum espírito maligno que passou pela nossa casa. Mas agora ele já foi embora. Pelo que eu ouvi meu avô contar, que as pessoas falavam que depois que os galos cantavam durante a madrugada, todos os espíritos que saíam dos seus esconderijos para vagar sobre a terra, após o cantar do galo, todos aqueles espíritos malignos se recolhiam para o seu lugar no abismo e deixavam de perturbar as pessoas. Nisso o galo cantou mais uma ou duas vezes. O vento também já não estava mais soprando, tão forte como estava no início, quando eu vi o meu avô parado diante daquela porta. E tudo foi se acalmando. Eu sei dizer que depois daquele momento eu não fiquei sozinho mais no meu quarto. Daí eu fui dormir junto com a minha avó. O meu avô ficou no quarto onde eu estava e eu passei a noite deitado junto com a minha avó lá no quarto dela. Passei medo. Fiquei muito assustado naquela noite. Até hoje não sei o que era. No dia seguinte eu insisti com a minha avó, com o meu avô,
perguntando a eles o que era aquilo, e eles disseram que também não sabiam. Que talvez fosse somente um vento forte que passou ali. Mas eu percebia no olhar deles que havia uma certa preocupação, um certo medo nos olhos tanto do meu avô quanto da minha avó. Eu nunca mais esqueci aquele momento, aquela noite tão assustadora que eu passei na casa dos meus avós. Eu voltei a dormir lá outras vezes, mas só depois de algum tempo, depois daquela noite tão assustadora.